Certo, nós já falamos então sobre as Begat Gefat, as 6 letras que podem receber o Dageshleni, Bet, Gimel, Dalt, Kaf, Pe, Tav. E agora nós continuaremos a falar sobre a pontuação massurética, a pontuação criada pelos massuretas para esclarecer o texto bíblico. Nós já vimos que o alfabeto hebraico é composto exclusivamente por consoantes. Não há vogais no alfabeto hebraico. Mas isso não significa que na fala não haja vogais. Isso acontece com bastante frequência na nossa linguagem da internet, né? Quando eu escrevo VC e mando para um amigo, eu não espero que ele leia essa palavra como VC. Eu espero que ele coloque nessa palavra as vogais que estão faltando. Isso acontecia também no hebraico bíblico, mas com todas as palavras. Escreviam-se apenas as consoantes. Mas na hora que alguém lia o texto, colocava imediatamente as vogais que estavam faltando no texto, né? Bom, os massuretas, na Idade Média, receberam um texto bíblico que não possuía vogais sendo representadas graficamente. Só que os massuretas queriam esclarecer o texto bíblico. Ou seja, eles queriam que o leitor não tivesse dúvidas quando ele chegasse a uma certa palavra. Se nós, por exemplo, no português, usássemos um sistema semelhante de escrita, ao escrever a palavra parede, eu poderia escrever apenas PRD. E o leitor leria parede. O problema é que esse tipo de sistema gera uma série de ambiguidades. Eu poderia ler a palavra PRD como parede, ou parado, ou parada, ou perda, ou pardo. Enfim, haveria muitas leituras possíveis para uma mesma palavra, né? A escrita acabaria ficando bastante ambígua com esse sistema que não representava graficamente as vogais. Os massuretas, então, temerosos de que o sentido da Bíblia se perdesse, já que o hebraico não era mais uma língua falada, criaram um sistema de vocalização. O que é isso? Eles criaram certos sinais para representar as vogais no texto bíblico. Eles não queriam acrescentar nada entre as letras que compunham o texto bíblico, entre as consoantes que estavam lá, que eles tinham recebido. Então eles criaram alguns sinais que ficavam no meio ou embaixo ou acima das letras para representar as vogais. Tá? Eu quero apresentar para os irmãos agora as vogais criadas pelos massuretas, ou sinais para representar as vogais. Né? Em hebraico nós temos dois tipos de vogais. Temos as vogais breves e as vogais longas. As vogais breves são aquelas que duram um tempo. As vogais longas são aquelas que duram 2 tempos. Então, um A breve seria A. Um A longo seria A. Mas não se desespere com isso ainda. Você não precisa, na prática, fazer distinção na pronúncia entre um A breve e um A longo, ou entre um E breve e um E longo. Você pode pronunciar as vogais breves exatamente como você pronuncia as longas, e vice-versa. Tá? Um A breve e um A longo, você vai pronunciar simplesmente como A. Mas é muito importante que você saiba que existem vogais breves e vogais longas. Vogais que no passado eram pronunciadas como breves e vogais que no passado eram pronunciadas como longas. Hoje em dia, essa distinção não existe mais. Mas você deve decorar quais são as vogais breves e quais são as vogais longas. Isso você deve ter na ponta da língua. Tá bom? Deixa eu apresentar para vocês então os sinais que os massuretas criaram para representar as vogais. Em hebraico, nós temos efetivamente apenas 5 vogais: A, E, I, O, U. Eu digo isso porque em português, na língua portuguesa, nós temos, na verdade, 7 vogais. Eu sei que todos nós na infância aprendemos que nós temos 5 vogais na nossa língua, mas na verdade nós temos 7. A, E, I, O, U. O que acontece é que nós usamos o mesmo símbolo para representar as vogais E e E também o mesmo símbolo para representar as vogais O e O. Mas trata-se de vogais diferentes. Em português nós temos 7 vogais. No hebraico nós temos efetivamente apenas 5 vogais. A, E, I, O, U. Não existe em hebraico o som de O e nem o som de E. Tá bom? Vamos lá então. A primeira vogal que nós temos aqui é o patar. Patar é esse pequeno traço debaixo da letra. Eu usei aqui
a consoante mem, que tem som de M, como nós já vimos. E debaixo do mem, neste primeiro caso, eu coloquei o patar, como os irmãos podem ver aqui. Tá? Patar é esse pequeno traço debaixo da consoante. Eu poderia ter usado qualquer outra consoante. O kof, o nun, o beit, tá? Poderia ter usado qualquer consoante aqui, mas eu optei por usar o mem. O patar é o A breve. O patar é o A breve. Como nós poderíamos, então, ler essa sílaba que nós acabamos de formar? Essa sílaba é composta por mem, que tem som de M, e patar, que tem som de A. Portanto, a pronúncia seria ma. M com A, ma. Tá bom? Vamos ao E. O sinal que os massuretas criaram para representar o E breve são estes 3 pontos aqui. Estes 3 pontos se chamam segol. Segol. Segol tem som de E. O segol é o E breve. E o segol aparece aqui debaixo do mem. Né? O mem, como nós já vimos, tem som de M. O segol tem som de E. Portanto, nós lemos essa sílaba como me. O terceiro sinal é este aqui, um pequeno ponto debaixo da letra. Este ponto em vermelho se chama hirik. Hirik. O hirik tem som de I. I. O hirik é o I breve. E como o hirik se acha debaixo do mem, nós vamos ler esta sílaba como mi. O mem tem som de M. O hirik tem som de I. Portanto, mi. O próximo sinal é este que parece um pequeno T. Esse sinal se chama kamatz hatuf. Kamatz hatuf. O kamatz hatuf é o O breve. Já que este sinal aparece debaixo do mem, que tem som de M, nós lemos essa sílaba como mo. Mem, som de M. Kamatz hatuf, som de O, portanto, mo. Mo. Bom, o próximo sinal são estes 3 pontos. Estes 3 pontos na diagonal se chamam kubutz. Kubutz. O kubutz é o U breve. O kubutz é o sinal que os massuretas inventaram na Idade Média para representar o U breve. Como nós podemos então ler esta sílaba? Mu. Mem, som de M. Kubutz, som de U. Portanto, mu. Tá? Vamos agora às vogais longas. Reparem que aqui nas vogais longas nós temos sinais apenas para representar o A, o E e o O. Não há sinais para nós representarmos aqui o I e o U. Tá bom? Vamos lá então. Como é o A longo no sistema massurético de vocalização? O A longo é representado também por um pequeno T debaixo da letra. Reparem que este sinal é idêntico ao kamatz hatuf, que nós tínhamos visto agora há pouco. Tá? O kamatz hatuf é idêntico ao kamatz. Ambos os sinais são um pequeno ponto debaixo da letra. Mais para frente no nosso curso, na próxima aula, se Deus permitir, nós vamos aprender a fazer distinção entre o kamatz e o kamatz hatuf, mas eles são graficamente idênticos, são um pequeno T debaixo da letra. Só que o kamatz hatuf é o E breve e o kamatz é o A longo. Reparem que aqui nós temos um A com um tracinho em cima, né? Isso representa o A longo, tá? Mas lembre-se de que você não precisa pronunciar o A longo como um A estendido, como A, tá? Não precisa fazer isso. Basta que você pronuncie o kamatz como A, exatamente como você tinha pronunciado o patar. Bom, o kamatz é o A longo, tem som de A. E ele se acha debaixo de um mem que tem som de M. Portanto, nós lemos esta sílaba como ma. O próximo sinal é o tsere. O tsere são estes pequenos 2 pontos debaixo do mem. O tsere é o E longo. O tsere é o sinal que os massuretas criaram para representar o E longo.
nós devemos ler, portanto, esta sílaba? Mem tem som de M. E debaixo do mem nós temos o tsere, que tem som de E. Portanto, me. Por último, nós temos este pequeno sinal, que é um ponto no canto superior esquerdo da letra. Este sinal se chama rolam. Rolam. Rolam representa o O longo no sistema massorético de vocalização. Bom, aqui então nós temos o mem, que tem som de M, e no mem nós temos o rolam, que tem som de O. Então nós lemos essa sílaba como mo. Mo. Apenas tenha em mente que eu poderia ter usado qualquer consoante aqui. Eu vou apenas citar um exemplo para vocês não ficarem com dúvidas, tá bom? Vamos pegar uma consoante qualquer. Vamos pegar o beit. O beit. Deixa eu ver se consigo fazer um pontinho aqui no meio. Opa, ficou amarelo. Estou tendo dificuldades com a tecnologia aqui. Vamos lá então. Agora acho que o ponto vai sair. Não foi exatamente ponto, mas tá bom, tá? O beit é quase idêntico ao veit, né? A diferença é que no beit nós temos um ponto no meio. Eu posso colocar um desses sinais vocálicos debaixo do beit. Vamos colocar, por exemplo, o kubutz, que são aqueles pequenos 3 pontos debaixo da letra. O beit tem som de B, o kubutz tem som de U. Portanto, eu leria essa sílaba como bu. B mais U, bu. Tá? Então, eu poderia ter usado qualquer consoante como base. O meu ponto aqui é ensinar para vocês agora as vogais, o que está em vermelho. Tá? Tudo isso que eu coloquei em vermelho aqui, esses pequenos sinais em vermelho debaixo do mem, ou no caso do rolam, no canto superior esquerdo do mem. Tá bom? Então, estas são as vogais massoréticas. Se vocês pegarem uma Bíblia impressa em hebraico, vocês provavelmente vão pegar uma Bíblia que contém esses sinais massoréticos, que contém essas vogais. Essas vogais nos ajudam bastante a ler o texto bíblico. Se elas não tivessem sido inventadas pelos massoretas, nós teríamos um texto basicamente com consoantes. Então, nossa leitura seria muito dificultada, né? A leitura de alguém que não tenha nascido na cultura hebraica, que não tenha aprendido hebraico desde o berço, seria muito dificultada se não existisse esse sistema massorético de vocalização. Beleza? Bom, nós vamos encerrar por aqui esta parte da aula e na próxima nós daremos continuidade à matéria de hoje.